Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta. Mais uma terça-feira de uma semana chuvosa no Rio de Janeiro. Como vocês estão? Literalmente uma terça-feira, porque já passa da meia-noite. A gente tá gravando cada vez mais tarde. Tá um inferno isso. O programa tá cada vez mais quente, mas a gente tá batendo recorde sobre recorde de dormir invasão da madrugada. Manhã, pois é. Essa edição falaremos de Lula livre, soltura do ex-presidente Lula, que eu fui muito corrigida no vídeo que eu postei no Instagram, porque eu falei presidente, não ex. Mas é a força do hábito. O caos na Bolívia, né? Força do hábito é ótimo. O Lula não é presidente desde 2010. Não me interessa. O caos na Bolívia. Eu queria lembrar que nós fomos o primeiro podcast que antecipou, né, Flávia? Como bem lembrado por você ontem. Primeiro que falou aí, que começou a pautar o que estava acontecendo na Bolívia. Eu tenho que lembrar, não com alegria, né, mas assim, a gente chamou atenção bem cedo para alguma coisa que estava começando a acontecer na América do Sul. Foi às vésperas das eleições na Argentina e no Uruguai. A Argentina já resolvida, o Uruguai terá um segundo turno. Foi naquele momento em que o Chile, né, a tensão no Chile aumentou muito. Tinha acabado de passar pela situação do Equador, quando o governo local recuou do tal ajuste do preço dos derivados de petróleo, dos combustíveis. O Peru estava se resolvendo já ali com o PPK. Isso. Tínhamos tido o episódio do Paraguai envolvendo Itaipu. E a gente comentou um pouco de Bolívia, porque Evo estava indo para seu quarto mandato, né, disputando o quarto mandato, e a situação lá se deteriorou muito, muito a ponto de o Evo Morales ter renunciado a partir da pressão de milícias locais e do envolvimento da polícia e do exército. Calma aí, mas a gente não ia começar por esse tema. Vamos mudar. Mas é que eu tô realmente preocupada com a América do Sul, sabe, minha gente? Bom, e a outra coisa que a gente vai falar, e eu quero começar por ela, na verdade, aí, em homenagem, continuando o nosso mês da consciência negra. Quem me segue no Instagram, espero que todos vocês, @BelaReis, já deve ter... Eu sou @FláviaOL. Aquele merchan. FláviaOL. Deve ter visto, eu espero também, que essa semana eu e minha mãe, a gente assistiu o filme novo da Netflix, American Son, com a Kerry Washington, a protagonista de Scandal. Eu não gostei do filme, assim, as atuações eu acho que estão muito boas, eu fiquei impactada, assim, pelo nível da atuação. O filme é baseado num musical ou numa peça da Broadway? Numa peça, né? Então é bem teatral, assim, a entonação. Ela acontece basicamente dentro de um único cenário, um único cômodo. Ela é uma peça não uma peça no sentido de que ela não foi gravada no teatro, mas ela é realmente um espetáculo teatral adaptado para o cinema, muito claramente. É um cenário único. Tem basicamente dois personagens. De drama. São 3 pessoas. No final chegou uma 4ª pessoa, né? Uma ponta. Mas, assim, uma atuação muito visceral da Kerry Washington. Eu adorei Scandal, né, gente? Viciada. Eu quero falar, inclusive, de Scandal, porque... Ela é viciada em Scandal. Eu adoro Scandal. E até tive na semana passada, quero até recomendar também a vocês que sigam a Winnie Bueno. Perfeita. Isabela também já andou falando dela, já falamos do Dia dos Livros, né? Então, que está fazendo um ano nesse novembro. Mas a Winnie fez uma live na semana passada para falar um tanto de Patrícia Hill Collins. Também o nome, também já falamos segue de Grilo, vocês já estão conhecendo todo mundo. Falamos no episódio 9 sobre Patrícia Hill Collins, o mesmo episódio que a gente deu aquele panoramazão, assim, da América Latina. Então, se você não ouviu, volta lá para ouvir. Então. Aí a Winnie fez uma live explicando a teoria, né, de Patrícia Hill Collins. Acho que chama Estruturas de Comando, pode ser? Ixi. Eu confirmo, mas acho que é quase isso. E alguns papéis que são muito fixos, quase estereótipos, que são muito... que caracterizam determinados grupos sociais.
Daí ela traz a figura, no caso, né, da mulher negra, a figura da Mami, que é a mãe preta, tipo a tia Anastácia, uma mulher criada para servir aos brancos, que é uma pessoa bondosa, pela qual todos têm muito carinho, afeto, etc. Mas é uma mulher que não tem individualidade. Ela está ali para servir aquela família, então você não sabe a história dela, se ela tem filho, marido, parente, etc. A outra figura, a figura da mulher negra, mãe de família, que é um canal de muita agressividade e solidão, aquela mulher que oprime, que grita, não é capaz, algo histérica. Mas isso tudo para dizer que eu quero chegar na figura da Jezebel, que é a mulher negra sexualizada, que seduz, né, os homens, essa figura. E aí a Winnie, para exemplificar quem é essa figura, ela lançou Olivia Pope. Aí chegamos em Kerry Washington e em Scandal. E eu fiquei muito impressionada, porque eu falei, ora, mas a Olivia Pope, criação da Shonda, uma roteirista negra. E ela falou, mas naquela indústria faz sentido, mesmo uma mulher que está se propondo a contar outras histórias, a trazer novas narrativas, em algum momento se render ao establishment. E foi a primeira vez que eu ouvi assim, uma visão crítica, contundente ao trabalho da Shonda, que normalmente é muito insensado dentro do mundo negro, né? Da gente que trabalha com essa perspectiva da representatividade. A Olivia Pope faz aquele papel ela é muito poderosa, mas é amante. E ela até cita uma das temporadas, eu acho que é a quarta, falou, é uma temporada inteira que ela só passa apanhando, né, sendo humilhada e tal. Isso é reforço de estereótipo, papapá. Isso tudo para dizer que eu adorei Scandal, ficava assistindo. Não, você ficava assistindo no celular enquanto secava o cabelo. Era um nível de vício. Eu gostava daquilo. Porque Scandal, ela mexe um pouco com esse padrão. Não fosse a Shonda a autora, a Olivia Pope jamais seria uma mulher negra. E obviamente que tem debate racial, mas em até de menor, né, intensidade, eu acho. Mas assim, quando ela traz uma mulher negra, uma protagonista negra, naquela situação da Casa Branca, etc., para mim foi muito, muito novo e muito interessante. Então, leiam Patrícia Hill Collins, leiam ou acompanhem Winnie Bueno. Em breve vocês lerão, sim, porque a Winnie está em fase de produção do livro dela, que é a parte da tese de mestrado, dissertação de mestrado, sobre Patrícia Hill Collins, uma leitura brasileira. Eu, inclusive, escreverei a orelha. Tá, queridos. Já trazei, né? Já estourei o prazo, mas ela me deu um pouco mais prazo. O gancho. Não, mas é porque a Winnie é uma pessoa que realmente vale a pena, porque nos traz essas provocações todas. E aí, posso voltar pro filme? Pois bom, e aí a gente assistiu o filme, eu comecei achando as atuações muito boas, até postei um story falando, comecei a assistir, já recomendo, mas o final do filme volta para aquele estereótipo, que eu acho que é praticamente a história única da ficção audiovisual, que é colocar pessoas negras nesse lugar de sofrimento, de morte, de perda, de dor, e não nesse lugar da vitória, da alegria, da produção de vivências outras, de intelectualidade. Então, assim, é uma coisa que eu tenho ficado cada vez mais ligada, percebendo cada vez mais como eu já intuitivamente, sempre nos últimos anos, acabei até repudiando um pouco essas histórias, esses filmes e essas séries que sempre tem uma perspectiva triste da negritude, e tenho preferido não assistir e não recomendar a ninguém também que assista. A ninguém negro, as pessoas brancas eu sempre recomendo. Acho que esse filme é um filme que eu recomendo muito para pessoas brancas,
porque eu acho que ele mostra uma dimensão do racismo que não é comum a gente ver, que é como as mães negras se preocupam com os filhos negros. Como é que é você ter um filho negro, no caso dessa série, né, homem, que também entra nessa, quando a gente pensa em violência das cidades, em violência policial, os homens são os mais atingidos, e como é que é para uma mãe ter um filho negro na cidade grande, dentro de um Estados Unidos racista, mas eu acho que também vale pro contexto brasileiro, que também é um país muito racista, com uma polícia muito racista. Então, acho que vale a pena, se você é uma pessoa branca, assistir esse filme, porque é uma dimensão que muitos não estão acostumados. Eu conheço mais de uma ativista, jovem, militante negra, que por enquanto, com 30 ou menos de 30 anos, que decidiu que não pretende ter filhos por medo de colocar uma criança negra no mundo. E eu acho que é muito dolorido, acho que cada um, né, escolhe o seu caminho, sua trajetória, faz as suas escolhas conscientes, mas eu acho que é muito sofrido você pensar que tem mulheres decidindo que não terão filhos por medo de colocar essas crianças e não ter preparo psicológico para lidar com essa tensão permanente de ter o seu filho em risco dentro de uma sociedade que ainda é muito racista. É bem interessante nesse filme em particular, e algo raro, né, na sociedade americana, porque o jovem negro em questão é filho de um casal interracial. Ela é negra, ele é branco, o pai. E aí, a partir do desaparecimento, é uma madrugada em que o filho desaparece, eles estão numa delegacia de polícia tentando descobrir o paradeiro, e você vê muito claramente o desespero dela por ser negra e saber do filho negro. Então, o quanto ela visita aquela dor, né? E o quanto o pai não consegue entender, não consegue dimensionar. Entende, relativiza. Essa é uma coisa, assim, acha algo, né, exagerado. No inicial, algo exagerado, a tensão dela e a preocupação dela, né, que eles vão revisitando a vida, né, do menino e a tensão dela ao longo da vida, o quanto tem de incompreensão. O outro lado é a própria relação com a autoridade policial, que trata, um agente da lei branco, que trata ela de um jeito e ele de outro. A partir da chegada do pai, as informações começam a fluir. Então, assim, tem essa dimensão que a Isabela falou desse medo, né? Do risco do jovem negro, do medo da mãe do jovem negro. Tem a relação interracial, então a tensão entre o casal pela incompreensão desses efeitos, né, do trato com o racismo, e tem a relação institucional dessas famílias negras com a autoridade policial, né, e como é diferente o tratamento. Sendo ela, vale dizer, uma mulher formada, né? Uhum. Ela é uma PhD, psicóloga, ela é uma PhD, doutora. Então, assim, é muito interessante, embora triste, né? Quando a Isabela falou do incômodo dela, eu até vi o filme em 2 partes, não consegui ver todo de uma vez. Ele já começou a me fazer mal, porque faz mal mesmo, né? Tem uma reflexão que ela faz de como ela não dorme uma noite inteira desde que ela teve o filho. E isso é uma coisa que aparece muito na conversa com amigas minhas que têm filhos negros, né? Sobretudo meninos. A gente já falou aqui também no Ângulo de Grilo, acho que foi logo no começo, que falava quando a gente falou das viagens da Isabela, né? E do quanto me dava medo, principalmente violência sexual. Acho que mãe de menina tem essa dimensão da violência sexual, porque isso é algo muito presente, né, na vida das mulheres, do assédio e tudo mais. E no caso das mães dos meninos negros, essa questão mesmo da violência, da dura da polícia que ele vai tomar, de não correr, né? Sempre tá muito associado é criminalizado, né, a figura do pivete.
Acho que o filme traz muito isso. Ele dura 1h30, não é um filme tão longo. E eu tem uma pedagogia. Eu recomendo para pessoas brancas que querem, nesse mês de novembro, mergulhar nesse debate. Não recomendo para pessoas negras, a menos que você se interesse por esse tipo de narrativa. E a história que eu falei que me incomodou e que eu tenho evitado esse tipo de conteúdo, e é por isso que eu não vi Olhos que Condenam e eu não pretendo ver. É por isso que eu não vi Sintonia e não pretendo ver. É por isso que eu não vi Irmandade e não pretendo ver. Eu acho que todos esses foram muito bem elogiados. Eu comecei a ver Irmandade, gente. Todos foram muito elogiados, estão sendo, né, pelo nível de produção, principalmente essas 2 produções brasileiras da Netflix. Mas eu também li várias críticas de amigos que as séries acabam colocando as pessoas negras dentro desse estereótipo, as pessoas faveladas ainda dentro dos mesmos estereótipos de o bandido, ou funkeiro, ou evangélico, pastor, e esse que fala do sistema carcerário, vi elogios sobre a representação desse sistema e o quanto ele é ineficaz e agressivo, mas eu escolho não ver. E eu descobri que esse meu subconsciente tem um nome, eu acho que eu já falei aqui no nosso ângulo de grilo sobre o futuro, que quem me ensinou sobre isso foi a Morena Mariá, uma pesquisadora sobre afrofuturismo que eu já citei aqui mais de uma vez, e que ela me ensinou a teoria do Mohamed Yunus, que é um economista de Bangladesh, ganhador do Prêmio Nobel de 2006 da Paz, que ele tem uma teoria que chama a ficção social, que ele fala, se a gente, eu já tenho com certeza que eu falei isso já aqui no Angu de Grilo, que a ficção científica desafia a ciência a realizar o que eles retratam nos filmes, então os robôs, o tênis que amarra sozinho, o celular, as câmeras, que nem a gente via nos Jetsons nos anos 60, e hoje em dia já são uma realidade, e ele propõe que a gente construa ficções sociais, que a gente faça filmes do que seria o nosso ideal de vida para pessoas negras daqui a 10, 15, 5, 50 anos, para que a gente, enquanto sociedade, pense hoje as estratégias que a gente vai tomar para atingir essa ficção social. Então, agora eu só quero ver ficção social. Eu não quero mais ver história única. E é muito difícil. Eu pensei muito. Vocês vão falar, indica então o que tem de ficção social. Eu sinceramente não sei. Quando eu postei sobre isso nos meus stories no Instagram, muitas pessoas me indicaram a série Insecure, da HBO. Gente, todos esses nomes que a gente tá citando vai ficar lá agora no Medium, no Ângulo de Grilo. A gente tem um Medium, medium.com/ângulo de grilo, que eu tô deixando a lista de tudo que a gente cita. Então fiquem tranquilos, não precisa ficar anotando. É incrível. Muito organizada, capricorniana, caralho. E vai ficar lá, então, suave. Me indicaram essa série, mas eu não vi, pretendo ver. Mas eu ainda estou há 3 dias, 4 dias, tentando pensar mesmo, assim, quais são essas ficções sociais, quais são esses filmes que me despertam sentimentos bons, sabe? Eu já falei que também do A Gente Se Vê Ontem, que o filme que o Spike Lee é produtor, né, que fala sobre afrofuturismo, que tem personagens adolescentes negros, e por uma perspectiva ele é muito incrível de colocar aqueles jovens como cientistas de forma muito natural, mas, de outro lado, ele também acaba caindo nessa história única, e também é um filme triste. Mas nesse caso, por exemplo, o Ela Quer Tudo, do Spike Lee, eu amo, é verdade, é um ótimo exemplo. Ele traz esse debate. Embora agora exemplo. Ficou pensando aqui, a Nola tem um quê de Jezebel. Já ouvi muitas críticas que ela é muito hipersexualizada na série. Enfim, mas não é essa narrativa só da morte, só da dor. É uma mulher jovem que produz, que é artista, que vive seus desejos, que é muito também, livre né? com seu corpo. Os homens também. Os homens da série. São todos interessantes, inteligentes, cada um do seu jeito, engraçados. Esse é um ótimo exemplo. Mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas ainda essa semana no meu Instagram para vocês me indicarem esse tipo de conteúdo, porque eu quero repassar isso. Eu acho importante que a gente comece também a se assistir em outras telas, em outras histórias. Tá feita a provocação. Tá, queridas? Eu gosto daquele Se a Rua Bailey Falasse também. Tu não disse que era triste também? Não, é tristíssimo. Ele é bonito. Não, ele é bonito porque ele traz a dimensão do afeto, sabe? É um filme de amor. Agora, um amor atravessado pelas tragédias da vida negra. Se você pensar, Moonlight também traz esse ponto do afeto, do amor e do carinho, mas também é um filme
completamente atravessado pelas desgraças. Mas é que, enfim, a gente vai ficar aqui, né, andando em círculo. Porque, na verdade, a gente é atravessado pelas desgraças, mesmo quando quer ser feliz, né? Não, e eu acho que isso é legítimo. Eu entendo quem fala e quem defende, eu já defendi por muito tempo que... Não, mas a gente tem que retratar também o que é a realidade. Não dá pra gente ficar fingindo que é uma vida toda maravilhosa. Mas a gente só retrata a realidade. E em que medida é retratar a realidade e também confinar dentro desses estereótipos? Eu acho que a gente tá perdendo um pouco esse limite, tá virando só um reforço desses lugares estereotipados, não tá construindo nada além disso, pensando que a nossa realidade também mudou, né? Pessoas negras também são cientistas, também são presidentes dos Estados Unidos, também têm profissões, também têm doutorado, também são felizes, também fazem festa, também se divertem, também fazem faculdade. Não, essa história única cada vez existe menos. Bom, isso. Se a Rua Bailey falasse, é do mesmo Barry Jenkins que dirigiu Moonlight. Tá vendo? Ai, eu amo Moonlight, mas é aquilo também. Bom, e aí, Flávia? Lula livre. Aí o quê? Mudando de tema, aí o quê? Mudando de tema, sexta-feira foi um dia de fortes emoções nesse Brasil. Quero começar falando que se você não entendeu nada do que foi decidido pelo STF, o que é isso de trânsito em julgado, o que é isso de prisão em segunda instância, quem é que vai poder ser solto, quem é que não vai poder, o que tá rolando dentro dessa discussão. Eu gravei um IGTV, são 6 minutinhos, que eu explico isso tudo. Fez maior sucesso, assim, modéstia à parte, beijo no ombro. Muita gente gostou, eu fiquei muito feliz. Tá bem objetivo, bem pragmático ali, explicando o que é e tirando essas dúvidas, porque comecei a ler um monte de gente que milhares de estupradores e assassinos seriam soltos, e, gente, não é isso. E então, se você não tá entendendo, dá um pause aqui, corre lá e volta pra gente continuar essa discussão. Isso, acho que começou uma mudança, né, no cenário político brasileiro. O astral, né? Agora... O astral do país melhorou. Eu prefiro fazer análises mais racionais, né? Mas uma mudança no ambiente político muito grande com essa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, mudando a interpretação da Constituição em relação à prisão após a segunda instância. Eles tinham, desde 2016, né, que tinha sido entendido alterado, que o trânsito em julgado da Constituição não impediria a prisão após a condenação em segunda instância, por conta de uma interpretação de que a partir daí não há mais julgamento de mérito e tudo mais, o mérito está contemplado. Mas eles tiveram uma arguição muito precisa sobre, então, o Código Penal ser inconstitucional, porque ele não previa esse mecanismo. E aí, provocados mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal reinterpretou a interpretação que tinha dado resolveu ler, né? E agora resolveu entende. Ler o papel. Pois é, na verdade é isso. Tem correntes, né, políticas e jurídicas de formas de interpretação. Eu, pessoalmente, acho que essa interpretação é a correta, porque a Constituição fala trânsito em julgado e o Código Penal não previa. Aí vocês vão ver o vídeo da Isabela, que explica mais detalhadamente isso. Bom... Não, mas o Código Penal fala que só pode ser preso se em flagrante ou mediante ação condenatória, se o processo transitado em julgado ou durante o andamento do processo, em caso de prisão preventiva ou temporária. Então, assim, gente, tá me parece tudo que não escrito. tinha muita novidade. Aí tem uma teoria de que, obviamente, o amplo direito de defesa está posto para as pessoas mais ricas, e está mesmo, né, no Brasil, e que aí o rico que tem essas possibilidades de recorrer, né, de recurso, eles vão ser beneficiados em detrimento dos mais pobres que estão. Os mais pobres efetivamente já estão mesmo, praticamente 40% da população carcerária é temporária. Pois é, e é temporária, né, então assim, então não foram nem julgados, que dirá em segunda instância. Mas eu tenho uma visão um pouco menos, digamos assim, emocional dessa questão do encarceramento, que não me permite pensar
com essa raiva, né, do justiçamento, da necessidade do encarceramento. Então, para mim, é bem-vindo algum tipo de reflexão, algum tipo de provocação ao sistema de justiça que faça com que a prisão dos mais pobres seja, em alguma medida, alterada a partir das experiências de, com todas as aspas, injustiças para a classe dominante. Uma delas é, por exemplo, essa reflexão da prisão em segunda instância ou do excessivo encarceramento, mas para eu ser bem objetiva nesse argumento, trazer um caso concreto que expõe essas desigualdades do sistema jurídico brasileiro, carcerário, é o caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Ela conseguiu uma prisão domiciliar prevista na legislação brasileira porque foi encarcerada tendo filhos menores de 12 anos. E o marido também estava preso, né? Então ela era a responsável, né, no caso. E essas crianças estavam sem pai nem mãe e tal. E ela conseguiu, e a partir daí o Conselho Nacional de Justiça teve uma decisão que estendia essa interpretação para todas as mulheres, mães, etc. E, no entanto, você tem juiz de primeira instância que se recusa, ou de vara de execução penal que se recusa a partir aí do crime. Isso é uma interpretação ou um debate judicial de interesse ou de privilégio dos ricos que põe o sistema em xeque pelos mais pobres. Então, assim, não é sobre prender todos os ricos, é sobre não prender os pobres e a partir daí confrontar, refletir sobre o sistema. Eu acho que o caso da prisão em segunda instância, que alcança o Lula, alcançou, né, o Lula, o Zé Dirceu e mais algum, Eduardo Azeredo, né, do Mensalão Tucano, eu acho que efetivamente se presta a isso, mas se presta também a estarmos aqui, numa madrugada de terça-feira, discutindo essas nuances do sistema jurídico policial. Um outro exemplo que é muito concreto é que, dentro dessa última decisão do STF, é que também se estendeu o Renan da Penha, que apesar de ser um DJ nacionalmente conhecido, com grana, que viaja um pouco antes de ser preso, foi para o Egito, fez viagens internacionais enormes, mora numa casa grande, acho que na Barra da Tijuca, foi preso, sendo acusado, num processo de anos atrás, sendo acusado de ser olheiro do tráfico, porque avisou num grupo de WhatsApp que o caveirão estava subindo, coisa que todos os moradores de favela fazem. Foi inocentado na primeira instância, o Ministério Público do Rio recorreu e ele foi condenado a 6 anos e 8 meses na segunda instância e foi preso a partir dessa condenação, sem o trânsito em julgado. Então, eu até escrevi na época da prisão do Renan um texto no meu Instagram, que o título tá lá, é só procurar, que é Ser Rico Não É Suficiente, que fala sobre como para pessoas negras não é suficiente você ter dinheiro, você ser famoso, você tá em todas as rodinhas produzindo música para os maiores funkeiros ou cantores de pop do país, porque você vai continuar sendo afetado pelo racismo institucional. E ele ganhou o Prêmio Multishow. Ele ganhou o Prêmio Multishow, ele está concorrendo concorreu, acho que ao Grammy Latino. É evidente que no momento ali que ele estava sendo julgado e foi preso, ele não tinha envolvimento nenhum com nada. E as provas são absolutamente inacreditáveis. Testemunhas, quem são essas testemunhas que disseram que viram qualquer coisa, qualquer interação dele com o tráfico de drogas. Ele foi condenado por associação ao tráfico, foi preso e vai poder entrar também com um pedido de aguardar o trânsito em julgado em liberdade por causa dessa decisão do STF. Então também se estendeu aí a um jovem negro que foi encarcerado arbitrariamente aqui no Rio de Janeiro. Pois é, isso posto, voltemos ao Brasil, quer dizer, acho que está muito claro, a oposição ganhou uma referência e eu acho isso muito impressionante, não necessariamente só pelo lado positivo,
da figura e desse carisma que o Lula tem, e tem mesmo, né? Um discurso muito, inegável, muito forte, muito emocionado e muito preciso em relação a algumas situações que envolvem o Brasil hoje. Mas veja, ninguém na oposição ao governo, e independentemente de quem estiver ouvindo isso aqui ser eleitor ou defensor das reformas do Bolsonaro, nenhum governo faz tudo 100% certo e há equívocos. Mesmo dentro de uma doutrina econômica liberal, eu acho que algum foco se perde aí, uma certa dificuldade de fazer diagnóstico a partir das desigualdades e do nível de dívida social que se tem no Brasil. Mas, independentemente disso, a oposição estava bastante, né, desamarrada, sem uma liderança. E é curioso como 24 horas depois da libertação do Lula, ele foi içado, né, e reconhecido como o nome da oposição a fazer frente ao discurso, né, e ao posicionamento do governo Bolsonaro na figura do presidente. Então criou-se um antagonismo muito já reconhecido. O caso da Bolívia é claríssimo, né? O Lula se pronunciou de início e a grande mídia, repercutiu logo de início, e a mesma coisa com o Bolsonaro. E eu acrescentaria também nessa figura aí de reconhecimento dessas figuras e de ouvir, né, de não trazer novas lideranças, novas figuras, né, para o debate político. Eu incluiria também o Fernando Henrique, que estava um pouco nessa função, né? A mídia ouve muito o Fernando Henrique, toma o Fernando Henrique como uma referência, né, de análise política, de consulta e tal. Então acho que agora a gente tem um triângulo, mas assim, um triângulo, né, se for um pódio, você vê que o Lula já ultrapassou, né, toda essa visão crítica. Para alguns isso significa, e é verdade, um acirramento da polarização, uma polarização que não existe e ao qual o Bolsonaro não experimentou, porque eu acho que esse é o grande ponto. Quando começou como é que corrida eleitoral, que né, o Bolsonaro do e a sua família vão reagir a esse novo elemento da oposição, que é o Lula. E o próprio Sérgio Moro, né? Aí é aquele comentário que eu não comento sobre condenado, mas aí eu só ignoro. Tá comentando. Não, é tudo, gente. Parece a gente mandando indireta pras tretas, pros contatinhos, pras brigas, falando, não, eu não vou nem comentar, mas então, não vou falar nada, porém eu acho engraçado. Foi bem essa a reação inicial do Sérgio Moro, mas eu acho que o principal ponto que a gente tem que ficar observando agora nas próximas semanas é como vai ser a reação de toda essa família, né? Não só de todo o clã, não só do presidente, a essa nova elemento da oposição, que é o Lula solto, falando, dando entrevista, se pronunciando no Twitter, repercutindo e gravando vídeo. Ele já tinha sido convidado para ser entrevistado no Roda Viva, né? Ele ainda estava aguardando a justiça autorizar, mas ele já tinha aceitado quando estava preso, então provavelmente agora é uma questão de tempo para ele ir no Roda Viva. E já estou ansiosa para ver como é que vai ser essa entrevista, porque ele é muito bom de oratória, é inegável, assim, tanto de discurso quanto de resposta ao ser questionado. Então eu acho que vai ser uma bomba aí essas próximas entrevistas que ele vai dar. Vai ser muito contundente. Ele mesmo falou que passou agora da fase Lulinha Paz e Amor e saiu no momento, apesar dele ter falado que estou saindo com muito amor e eu quero falar de amor e eu quero falar de alegria, porque é isso que o brasileiro precisa e quer nesse momento de embrutecimento. Ele também já rejeitou essa figura de Lulinha Paz e Amor, que ele não tá mais pra brincadeira, mediante a situação que tá o país. Então eu estou ansiosa para as cenas do próximo capítulo aí, de como é que vai ser essa disputa de narrativa e de protagonismo. Para fechar esse bloco, né, a Isabela falou muito de vamos observar a reação do clã Bolsonaro. Ele já tem se pronunciado, né, o presidente já xingou
os filhos, enfim. Gente. Isso aí do que já era esperado, né? No primeiro momento o presidente da República ficou em silêncio e depois começou a reagir atacando, porque o Lula foi muito assertivo, né? Nos ataques ao Bolsonaro, em si apresentar como grande opositor. Mas, além de, obviamente, essa percepção mais óbvia, que é a relação dessas duas forças políticas, desses dois líderes, isso pode transbordar para a agenda parlamentar, né, no Congresso Nacional. Como é que a oposição vai se mexer? Tem um conjunto de reformas a serem aprovadas a partir desse protagonismo do Lula, e a própria corrida eleitoral municipal do ano que vem, que também se avizinha. Né? Vamos lembrar que a gente aqui, que é do Rio, já viu uma adesão, né, um abraço do Lula e do PT à candidatura de Marcelo Freixo, que é a figura, o protagonista da esquerda, né, carioca. Isso ficou muito claro, né? O Freixo foi para São Bernardo do Campo e foi citado, estava no palanque, né? Lula, no trio o tempo todo. E foi citado várias vezes pelo Lula. E a outra figura do ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado à presidência, o Fernando Haddad. Né? O Haddad foi muito também citado, festejado, reconhecido pelo Lula. Me parece que também em alguma medida está posicionado para tentar uma nova candidatura à Prefeitura de São Paulo. Então, são duas forças. E em menor escala, e aí eu queria também falar disso, pouca presença feminina, né? Você tem a Gleice, muito citada, teve a Benedita, mas assim, pouca figura feminina naquele momento, naquele palanque, do ponto de vista de liderança política. Vamos lembrar que o Lula reivindicou para si, então, também a defesa e a cobrança em relação ao caso Marielle, chamou para si, e isso é mais um elemento de tensionamento entre ele e a família Bolsonaro, por conta do andamento das investigações. Mas eu queria chamar a atenção em vários momentos em grupos, né, de movimento negro, do qual eu faço parte, no WhatsApp e tal, uma percepção de uma invisibilidade, né, de quadros políticos negros, de homens negros e mulheres negras, muito evidente. São os mesmos homens brancos de sempre, gente. Seja lá na própria sexta-feira, no primeiro momento, lá no primeiro discurso do Lula, que realmente não tinha presença negra, e no segundo dia, no comício de São Bernardo, a representação praticamente solitária da Benedita da Silva. Então, é algo que apareceu no meu termômetro, né, essa invisibilidade negra que atravessa, que acontece na esquerda e que me parece que está sendo muito mais notada. Então, assim, acho que o debate político... Não importa o quanto você goste do Freixo, do Haddad, do Lula, do Boulos, é surreal que a gente ainda fale de esquerda, de minorias, de pautas da esquerda que pensam na inclusão de minorias, né, que todos esses homens propõem e encabeçam, mas que continuam sendo os mesmos homens brancos de sempre, encabeçando essas candidaturas que falam muito sobre as minorias dos direitos, né, e não numéricas. Eu então falei isso muito me dá um desânimo também, do tipo, cara, o que a gente tá fazendo aqui no fim das contas, se continua sendo as mesmas pessoas, e as que são içadas também são as mesmas pessoas, né? O Lula tem 74 anos, mas eu acho que desses aí o Boulos é o mais novo, né? Eu acho que ele não deve ter nem 40. Vamos checar. Acho que ele é uma nova figura dentro dessa esquerda brasileira, mas é de novo um homem branco. Então, o que a gente está produzindo dentro dessa busca por cargos executivos que não sejam os homens brancos? Temos mulheres negras muito relevantes. Ele tem 37 anos e, claro, a gente falou muito aqui de homens e mulheres negras, mas o mesmo com o indígena. Aí não tinha realmente nenhuma, né? Nenhuma liderança ali presente. Então fica aí
essa provocação em relação a como as forças progressistas de esquerda, né, vão se apresentar a partir de uma cobrança cada vez maior dos grupos, dos segmentos populacionais por representatividade. Eu acho que a grande autocrítica que a esquerda precisa fazer é se enxergar e se avaliar como agente que perpetua também as instituições racistas e o racismo institucional do Brasil, né? Não dá para você querer falar de socialismo, de comunismo, que seja, e continuar perpetuando a lógica excludente e racista das instituições, né? Não querer largar o osso de apostar e apoiar em candidaturas de mulheres e homens negros. Então, assim, homens brancos, é hora de vocês descerem do trio, do palanque, do palco, porque, assim, já foram, né, 519 anos, a gente tá um pouco cansado. Por fim, acho que vale a pena destacar um último ponto, né, do que... Esse Angus Grilo vai ter 1h20, gente, não isso. Vai não, a gente já está caminhando para o fim, mas é a questão da referência que o Lula fez à juventude, né? É uma faixa etária da qual eu me ocupo faz bastante tempo, mais de meia década, né, que eu estudo juventude. É um segmento da população muito descoberto por parte de políticas públicas. Não tem vale transporte, tem uma taxa de desemprego alta. A gente também já chegou a falar sobre isso aqui. No discurso ele chamou a juventude para um ativismo, para uma militância, né, no país. Na segunda-feira, né, também conhecida como ontem, o governo Bolsonaro, que já estava estruturando, lançou um pacote aí para estimular de desoneração, para estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos, bem focado na faixa etária. Então me parece que vai ser um nicho importante de disputa, lembrando que juventude hoje 15 a 29 anos é a faixa etária das mais numerosas, é o pico da população jovem que o Brasil está vivendo, atravessando nesse momento. Aproximadamente 22% dos brasileiros estão nessa faixa etária. Então, falar com juventude é garantir um capital político, um nicho econômico importante. Gente, é estratégia. Quem vai estar vivo, pelo amor de Deus, daqui a pouco. Então, os dois grupos me parece terem entendido a partir do chamamento do Lula e a partir até desse programa de governo, que eu vou tentar entender melhor ao longo desses dias, e a gente pode voltar nele na semana que vem. Vamos mudar para Bolívia, e eu quero só falar qual foi a frase do discurso do Lula em São Bernardo que eu mais gostei, que eu não posso deixar de citar, que é: quero lutar para realizar o sonho do povo brasileiro, que é ter um emprego, ter renda, poder estudar, fazer um churrasquinho e tomar uma cachaçinha no fim de semana. Com essa, vamos para a Bolívia, porque é isso, né? Disse tudo, militou. Bom, vamos para Bolívia. Nesse momento que a gente está gravando, o avião mexicano já pousou em Cochabamba, um estado boliviano, onde nesse momento está Evo Morales, desde que ele saiu de La Paz praticamente não, né? Saiu fugido no último domingo, ontem. Ele renunciou e saiu depois de ontem, né? sugerir, depois de sugestão e pedido dos comandantes Cochabamba é uma cidade. Uma cidade, perdão, tá, gente? A gente fala besteira e corrigir ao vivaço pra vocês. Depois de sair fugido no último domingo, depois de ser sugerido, ter sido pedido para que ele renunciasse para manter a paz, né, pelo comandante-geral das Forças Armadas e o comandante da Polícia Bolivariana, ambos pediram para que ele renunciasse para manter a paz e freassem os protestos e a violência que já estava efervescendo na Bolívia nas últimas semanas. Ele foi para essa cidade buscar um pouco de refúgio. A casa dele foi invadida, quebrada. São os relatos que têm chegado por aqui ainda no domingo. E o México, ainda no domingo também, o ministro de Relações Exteriores do México se manifestou no Twitter falando que o México estava pronto para receber os 20 parlamentares bolivianos que tinham se refugiado, buscado asilo na Embaixada do México na Bolívia, em La Paz, e o Evo Morales, que já tinha saído da capital.
Mas a grande questão nisso tudo é que a Bolívia é um país que não tem saída para o mar, né? O único país da América do Sul? Não, Paraguai também não. Mas a Bolívia não tem saída para o mar e isso virou uma grande questão, porque para chegar no México teria que passar pelo espaço aéreo de algum país. E logo que começaram essas pressões no domingo pela renúncia, o Chile, a Argentina e o Peru já tinham se manifestado que não autorizariam a entrada de aeronaves para transportar o Evo Morales em seus espaços aéreos. A outra fronteira era com o Brasil e a outra era com o Paraguai, que também não autorizariam de qualquer jeito, por conta de seus governos que são absolutamente contrários à política de Evo Morales. Então ele ficou aí essas 24 horas meio sem ter para onde fugir por causa dessa questão do espaço aéreo. Mas parece que foi conversado. Eu não sei se a reunião foi hoje entre Colômbia e... Colômbia era uma outra possível rota. O México ofereceu e ele vai... E eles conseguiram vai acertar no México. esse exílio. Eu acho muito importante, gente, que dentro desse debate a gente esteja muito claro, assim, que o que aconteceu foi um golpe militar, né? Se a polícia e as forças armadas sugerem a um presidente que ele renuncie, isso é uma ameaça. Em meio a um caos, né, de incêndios, de ataques, de uma ofensiva muito dura. A prefeita, né, foi arrastada pela rua durante essa semana, teve o cabelo cortado, jogaram tinta vermelha Racismo nela. também muito presente nesse episódio aí em relação aos indígenas, né, a prefeita teve o cabelo raspado. Hoje os agentes policiais, os oficiais estavam retirando do uniforme a bandeira da nação indígena. Os mapuches. Mapuches, que é da etnia, né, que é também foi reconhecido como símbolo nacional. Tinham muitas bandeiras queimadas também, né, nas últimas semanas. Esse é um lado, quer dizer, do racismo, do ataque às etnias indígenas. Há muitas denúncias do movimento feminista de opressão, de agressões a mulheres indígenas, além da prefeita. Então, um movimento de muita tensão. Enfim, caracteriza golpe porque você teve uma intervenção militar, né, uma pressão policial, militar, miliciana, tem gente que usa até essa expressão, para a deposição de um presidente eleito cujo mandato terminaria no início do ano que vem e que tinha, horas antes, né, da renúncia, de ser levado à renúncia, concordado com o relatório da Organização dos Estados Americanos que recomendavam uma nova eleição em razão de fraudes que foram comprovadas no processo eleitoral que, em tese, teria eleito Evo Morales para o 4º mandato em primeiro turno, seja por fraudes praticadas por ele ou que o beneficiavam. Então, ele tinha reconhecido e determinado, concordado aparentemente com a realização de novas eleições e acabou sendo levado a renunciar, né? É ruim para a região, né? A gente está numa América do Sul muito fragilizada, muito tensionada, o terreno é muito pantanoso, com as manifestações no Chile. Aliás, o governo chileno concordou em convocar uma Assembleia Constituinte. O Chile terá uma nova Constituição que será submetida à população através de plebiscito. A Constituição do Chile ainda é a mesma da ditadura Pinochet. Você tem a Argentina agora, né, em franca transição para a retomada, para a posse de Alberto Fernandes, que significa a volta do peronismo, da Cristina Kirchner também ao poder, eleita vice-presidente. Você tem as tensões que a gente já mencionou recentes no Equador, no Peru, no Paraguai. Você tem o Brasil tensionado, né, acossado aí por uma crise econômica muito longa e tensionado do ponto de vista político por essa polarização Bolsonaro-Lula. Então, um momento de grande estabilidade. E aí, para terminar
as minhas reflexões, eu queria chamar a atenção para esse papel do México assumindo um protagonismo que antes pertencia ao Brasil. Além dessa posição muito objetiva de oferecer asilo ao Evo Morales, você teve, na semana passada, a primeira visita do Alberto Fernandes, presidente eleito da Argentina, ao México e não ao Brasil, né? Então, me parece que o México vai aglutinar essa liderança das forças esquerdas progressistas na região, na América Latina, enquanto o Brasil, também numa novidade, vai se aliando, né, às forças mais conservadoras de direita. É um redesenho, né, do mapa das influências políticas muito, muito novo, que vale a pena a gente observar. Eu quero te perguntar uma coisa que eu também fui perguntada, e já li até um pouco sobre isso, se parece que as relações com o Evo Morales começaram a azedar em 2016, né? Porque ele fez um referendo ao povo, perguntando se o povo gostaria de que ele se candidatasse novamente para um quarto mandato, que não era... O terceiro mandato já não estava previsto, isso, né? E ele fez uma alteração na Constituição para poder se candidatar pela terceira vez. O quarto não estava previsto, ele perguntou ao povo se gostariam que ele se candidatasse de novo lá em 2016, e parece que ganhou ou não, né? Não queremos que você se candidate de novo. E aí, quando ele se candidatou, até os que inicialmente simpatizavam com ele, tinham afinidade, reconheciam a importância dele na redução da pobreza, na melhora da economia, na conquista de direitos de mulheres, da população indígena, da população LGBT, começaram a se tornar uma certa oposição a esse movimento do quarto mandato. E já não estavam concordando com esse movimento. Li alguns relatos, uma colega minha de faculdade morou 3 anos na Bolívia, e a melhor amiga dela é boliviana, uma mulher, uma psicóloga lésbica, boliviana, e que ela exatamente assumiu essa posição de falar, olha, eu fui impactada e gostei muito das transformações que ele fez no sentido dos direitos humanos e das populações que são minorias de direitos durante o governo, mas eu já não apoiava mais esse quarto mandato, principalmente quando o referendo não ganhou. E então essa parte da população também se tornou uma certa oposição, e isso virou uma bomba junto com as acusações de fraude, com as forças armadas muito, não sei se muito organizadas, mas organizadas para esse momento de coagi-lo, obrigá-lo, as forças armadas, né, foram as últimas a manifestar, assim, mas as decisivas, mas né? foram decisivas. O Evo cometeu, de fato, muitos erros na direção do que a gente defende como democracia, e isso é bom que seja dito, em que pese o fato de ele ter... eu ia falar devolvido, mas não é nem devolvido. Ele deu à Bolívia uma estabilidade política inédita. Eu conversei com o Ariel Palacios, jornalista, querido amigo também, correspondente em Buenos Aires, né, da Globo News, enfim. E ele estava falando que a Bolívia teve 85 presidentes desde a sua... um presidente a cada 2 anos. Eu vi esse tweet que ele botou hoje. Um ambiente político muito tensionado, muito instável, e ele veio, enfim, primeiro indígena, né? Então trouxe essa representatividade do povo nativo, o que foi importante. Ele teve um desempenho econômico relevante, né? A Bolívia crescendo quase 5% ao ano durante mais de década, também foi importante. Ele conseguiu se reeleger, né, teve o primeiro mandato, se reelegeu para o segundo mandato com mais de 60% dos votos, uma decisão muito
uma vitória maiúscula, né, diante da população. Ele conseguiu construir umas pontes e fazer diálogos com setores, né, econômicos mais privilegiados, o agronegócio, com empresas multinacionais. No início foi um governo que foi muito criticado por uma radicalização, uma suposta radicalização que não houve, então acenou para outros grupos sociais, sem deixar de dar representatividade e ganho. A pobreza caiu muito na Bolívia, uma taxa de, sei lá, acho que de 60% para 35% ao longo do governo dele. Então, são conquistas importantes, mas ele se apegou ao poder num grau que acabou botando a perder aí esse legado, né? Ele não fez um sucessor, ele já foi eleito para o terceiro mandato numa manobra, porque no primeiro mandato ele manobrou, enfim, com legitimidade a política para permitir a reeleição, mais ou menos parecido com o que Fernando Henrique fez no Brasil lá em 94 para 98, um processo até hoje ainda criticado, mas ok, passou a reeleição, se reelegeu. Só que para ele ter o terceiro mandato, o que ele provocou em termos de interpretação? Como quando eu me elegi no primeiro mandato não havia reeleição, essa reeleição não é reeleição. Então, é a primeira eleição desde que a legislação foi mudada para permitir o segundo mandato, então eu tenho direito a um segundo mandato, que na verdade era o terceiro. E se elegeu. Quando chegou em 2016, houve a tal consulta à população de se ele poderia se candidatar, se queriam que ele se candidatasse a um quarto mandato, e a população votou não. Então, ele deveria ter caminhado na direção de construir uma sucessão, né? E depois voltava, né? Eventualmente, faria esse ato. Mas não, ele resolveu dobrar a aposta em disputar mais uma eleição a partir de um entendimento, uma interpretação da legislação que era aí surreal mesmo, de um judiciário que estava em alguma medida aliado a ele, e a arguição que ele fez foi: peraí, eu não ter o direito de me candidatar é uma violação ao direito constitucional que um cidadão tem de se eleger. Ora, pombas, teve essa interpretação. Então, assim, isso já começou a ficar meio, olha, amigo, amado, tá pegando mal. Beloved. Aí vai, tem essa interpretação, ele se candidata ao quarto mandato. Ao se candidatar, tudo indicava que o pleito levaria para um segundo turno com o Mesa. A apuração é suspensa por 24 horas e depois dessas 24 horas ele sai eleito, então, para o quarto mandato em primeiro turno. Foi isso que azedou por demais o ambiente político. Então, assim, de fato, o Evo Morales perdeu a mão, errou a mão na intenção de se perpetuar como mandatário da Bolívia. Agora, a deposição e a renúncia forçada dele a partir de uma crescente, né, oposição, crescente e agressiva oposição que alcançou forças policiais, milícias e exército, configura, na minha opinião, golpe. Não justifica, gente. É óbvio, ele estava errado, né? Mas não justifica um golpe militar, muito menos logo depois de ele ter já falado que concordou e aceitou e acatou a decisão da OEA de refazer as eleições. Então ele já tinha sinalizado que daria andamento a esse processo, e mesmo assim foi ameaçado pelas forças militares. E então, por fim eu queria falar... golpe. Em 2019, todos vivenciamos um golpe militar na América Latina. Agora eu lembrei do Bernardo, que toda hora eu falo por fim, não termino nunca. Mas é que, não, a última coisa é essa figura do Camacho, Luiz Fernando Camacho, que emergiu como o grande líder da oposição a Evo Morales, uma oposição bem radical, né, de direita teocrática, e ao contrário do que eu tenho visto muitos posts falando, porque ele entrou no Palácio do Governo com a Bíblia, botou a Bíblia sobre
bandeira da Bolívia, mas ele não é, ao contrário do que tem muita gente escrevendo, dizendo, um extremista cristão, neopentecostal, nos moldes do que acontece aqui no Brasil, né, das forças políticas mais conservadoras estarem ligadas à igreja neopentecostal. Ele é um católico fervoroso. Ele é, sim, de um extremista, quase fundamentalista religioso, que diz que a fé vai libertar o país, etc, etc. Mas ele é católico, ele não é evangélico. E faço aqui essa ponderação porque a gente também tem uma tendência a construir estereótipos em torno desse grupo, né, evangélico mais alinhado com a direita, né, da política partidária. Camacho não é evangélico, ele é católico, e a Igreja Católica e a fé católica foi quem começou isso tudo, né, Amados? Também tem seus quadros extremistas, né? O Ariel me falou que não consegue ainda, não conseguimos demarcar ali qual é o grupo, se ele pertence ao Opus Dei, ou à Renovação Carismática, ou a outro grupo mais recente de fundamentalismo católico, mas é um extremista católico. Essa Bíblia que ele carrega e tal, e que no Brasil remete sempre aos evangélicos neopentecostais, não confere com essa figura da extrema-direita boliviana. Ok. Só a última coisa que eu tinha ficado olhando aqui. Segundo o Ariel, nos 193 anos de independência da Bolívia, o país teve 85 presidentes. Então, basicamente, ficaram cada um 2 anos e pouco. Se fosse uma média, exatamente. Obviamente deve ter uns que ficaram muito menos, outros que ficaram um pouco mais. Então é um país assustador, né? Um país que convive, né, com essa instabilidade e que volta. Foi novamente lançado a instabilidade com esses episódios de 20 de outubro, né, a partir das últimas eleições presidenciais, mas mais notadamente do fim de semana para cá, torcendo pela Bolívia. Queremos mandar beijos, né? Queremos mandar beijos rápido para Silvana Rosa, uma das nossas ouvintes internacionais, que é do Uruguai, está morando nos Estados Unidos e ouve a gente. Então, um beijo, Silvana. Mandou 2 e-mails enormes nas últimas semanas. Eu amo que sempre que vocês mandam e-mails, são e-mails enormes. Deixa meu coração muito quentinho. Quero mandar também um beijo pro Daniel Martorelli, que mandou e-mail pra gente outro dia. Escreveu também um e-mail enorme falando como tem repensado a construção dele como homem branco e como o racismo influencia nisso tudo, na forma como a sociedade o enxerga e que ele construiu, e tem repensado todos esses lugares, o seu lugar de branquitude nos últimos tempos. E diz ele que estamos ajudando aí nesse processo, então fiquei muito feliz, né, que a gente está aqui pelo diálogo, pelo escurecimento dos povos e das mentes, pela descolonização do eu, citando aqui Grada Quilomba nesse momento, que também é um livro que eu recomendo muito para pessoas brancas. Gente do céu, eu ainda falarei mais desse livro, principalmente no meu Instagram, então fique ligado, mas eu recomendo assim, olha, um livro se você quer pensar, entender quais são as minúcias do racismo, pensar sobre isso nesse fim de ano para 2020, Grada Quilomba, Memórias da Plantação, por favor. Então, beijo pro Daniel, que eu encontrei no samba, no aniversário do Fábio Fabato, querido amigo e grande sambista também. Salve a mocidade. Foi super legal, ele foi super afetuoso, mandou perguntas sobre a reforma da Previdência, tá preocupado porque é professor, eu já expliquei aqui, vocês sabem que poderia ser pior. E mandar um beijo pro Paulo Costa, economista de Harvard. Eu conheci sendo ouvido em Boston. Pois é, e um grande carioca, fã de carnaval. Ele ajudou na escrita de sinopses da Rosa Magalhães, enredos da Rosa Magalhães. Estuda, trabalha em Harvard, mas é um fã do carnaval Harvard brasileiro, real oficial, carioca. tá, meninas? Querida, não é mentira, não. Não é fake news, não. E ele mandou um e-mail muito carinhoso, falando de como já virou um ouvinte assíduo, uma audiência que nos honra,
todos nos honram, mas Paulo também nos ouvindo lá do frio de Harvard, que já deve estar, né? O inverno se aproximando. Fica tranquilo que a gente não vai ter parada, não. Pois é, ele Nosso perguntou programa é permanente. preocupadíssimo se o Ângulo de Grilo terá temporada, será um programa em temporadas, ou se vai parar pro fim de ano. E, bom, a gente não pretende fazer temporada, a gente quer ir fazendo uma vez por semana. Isso não significa que a gente não vai ter episódios especiais. Hashtag vem coisa boa por aí. Ah, é? Eu não tô sabendo, gente. Claro que você tá sabendo, deixa de ser ridícula. Mas Mas também não sei se pretendemos parar aí pro fim de ano, porque é Ângulo de Grilo no Natal, né? Pelo dia 24 de dezembro. Eu não sei exatamente se vocês vão ter saco de nos ouvirem na virada do ano, mas veremos mais pra frente. Um beijo para o Paulo, que também já deixou essa sugestão pro nosso programa sobre carnaval. E teremos. Em breve, claro, teremos. Teremos, mas teremos logo ou teremos só mais perto Olha, do carnaval? Isso aí, votem, por favor. Isso aí é uma treta. Porque eu pra voto mim... da gente falar logo na virada de novembro para dezembro, quando tem o lançamento do CD, fazer uma grande análise dos sambas e dos enredos. A Isabela acha que tem que ser perto do carnaval. Eu sou contra, porque eu acho que a escola de samba, apesar de eu gostar muito e ser uma pessoa de carnaval de escola de samba, as pessoas, de modo geral, não têm tanto interesse nesse universo e acabam tendo mais interesse quando vai chegando mais perto do carnaval. Então a minha defesa é que seja ali nas antevésperas, pelo menos fim de janeiro, ali mais perto do carnaval, pra gente falar desse assunto. Então você dê a sua opinião ou no nosso e-mail angulodegrilo@gmail.com ou lá no Twitter, na hashtag angulodegrilo. Queria aproveitar e mandar um beijo, que eu acabei de dar uma passadona, jogar Ângulo de Grilo na busca no Twitter e muita gente recomendando a gente, fiquei muito feliz. Todo mundo, Drica Barbosa é uma rapper brasileira incrível que lançou um álbum que tá maravilhoso, recomendo muito. Fez uma pergunta no Twitter pedindo indicações de podcast. Muita gente indicou a gente, então eu fiquei muito, muito feliz de ver que vocês também estão piramidando este conteúdo. Continuem, por favor. E é isso, gente. O Ângulo de Grilo mais longo da história, mas é porque realmente hoje foi um verdadeiro Ângulo de Grilo, né? A gente misturou absolutamente tudo. Muita coisa para dizer. Bom, ouçam o Ângulo de Grilo. E até semana que vem. Um beijo, gente. Até semana que vem. Boa semana a todos. Foco, força e fé.